a mãe, o pai, a avó, a tia, que nunca ficou preocupada com a saúde dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. E principalmente no caso das mamães de primeira viagem, existe muita dúvida, aquele receio, o que pode, o que não pode, o que é normal. Principalmente quando a gente fala sobre cólica do bebê, refluxo, febre, diarreia. Hoje no nosso cantinho de bate-papo, com muita alegria eu recebo aqui, estou tendo o prazer de rever ele que é pediatra, o doutor Tadeu. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo. Doutor, e sempre quando a gente fala, né, em bebês, em crianças, sempre gera muita dúvida, muita expectativa. Hoje eu queria focar com o senhor, nesse nosso bate-papo, exatamente sobre essas dúvidas mais comuns em relação à cólica, né, se a alimentação da mãe acaba influenciando, se de repente tem alguma massagem, algum tipo de exercício que a gente pode fazer com o bebê para diminuir. No caso do refluxo, o que causa, se de repente colocar o bebê para rotar, se isso vai prevenir, se não vai. Então você, mãe, você que está me assistindo, você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, aproveita, manda para a gente. Tem aí as redes sociais do Mulher.com, tem telefone, liga para o call center, manda para a gente uma mensagem por e-mail, através do site, o Fale Conosco, participe, tá bom? E aí a gente vai respondendo, quem sabe aqui, a sua perguntinha ao vivo. O que a gente não conseguir esclarecer ao vivo, depois o doutor encaminha a resposta, ou mesmo a produção do programa individualmente, ok? Doutor, vamos começar então? Refluxo. Quais são as causas? Então, essa pergunta do refluxo é muito bem-vinda. Por quê? Parece que virou uma doença da moda, refluxo. Parece que todo mundo tem refluxo. Vamos explicar o que é refluxo. Sempre que o conteúdo do estômago volta para o esôfago, volta até a boca, é um refluxo. Agora, já aconteceu com você um dia, depois que você comeu um pouquinho demais, ou logo depois que você comeu, você deitou, de você sentir aquela espécie daquela azia? Aquele mal-estar, aquela sensação mesmo que... Isso é o refluxo. Que não desceu, né? Pelo mesmo contrário, está desceu. subindo. Então, o refluxo acontece no dia a dia, principalmente pós-alimentação. Então, ter refluxo não significa ter uma doença. Ponto. Existe uma doença muito grave chamada doença do refluxo, que além de voltar, tem outras repercussões. Na criança, por exemplo, é uma inflamação no esôfago, ela chora demais, é aquela criança que não quer mamar, é aquela criança que regurgita ou vomita com muita frequência, perde peso. Muito diferente daquele bebê glutão, aquele bebê que mama até a tampa. A mãe com muito leite, a criança com um vigor muito grande de mamar. O que acontece com o excesso de leite? Regurgita. E aí começa aquela história, não é refluxo, vamos dar remédio, vamos fazer exame. Não, não precisa nada disso. Regurgitar é normal. Regurgitar, essa frase que você falou marca muito. Regurgitar é normal. Vamos partir desse princípio. Tem algum sinal onde a mãe, a partir daí, deve se preocupar? Sim. Seja um sintoma, não sei, um sinal de alerta mesmo? Tem sim. O sinal de alerta é o primeiro grande sinal de alerta. A criança não quer mamar, porque ela sabe que mamar dói. Então, a grande diferença do regurgitador feliz, aquele que mama e regurgita e não tem nada, é que ele quer mamar e cada vez mais. O que tem a doença do refluxo, mamar dói para ele. Então, ele mama pouco, ele mama e chora. É uma criança que perde peso. É uma criança que, devido ao refluxo, começa a ter pneumonias de repetição, infecção de ouvido de repetição. Isso diferencia bem o refluxo normal, que você bem disse, da doença do refluxo. Para a doença do refluxo, aí sim o médico precisa fazer exame, precisa de medicação, um monte de coisa. Aí entra a medicação mesmo. Aí entra a medicação. Mas para o refluxo normal, orientação. Qual seria a grande dica para a mamãe? Fracionar as mamadas. Em vez de dar 20, 30 minutos em uma mamada única, dá 10 minutos, descansa um pouquinho, dá mais 10 minutos, descansa outro pouquinho. Sempre lembrando, quando a criança mama, não pode escutar barulho nenhum. Essa é uma dica para as mamães. Então, de repente está mamando, escuta o barulhinho. Aquele barulhinho. Está entrando ar. E se entra ar junto com o leite, dilata o estômago. E logo depois acontece o quê? Devido à dilatação, vem a onda de refluxo. Então, se você estiver escutando barulhinho na hora de mamar, reposiciona
para começar a mamar de novo. Essa é uma dica legal para as mamães. Mamar é uma coisa que você não escuta barulho, é em silêncio. E outra coisa, mamar para a mãe tem que ser uma coisa prazerosa também. O mamar, a mãe não pode sentir dor. Se estiver sentindo dor, é que a pega não está legal. Qual é a pega ideal, doutor? A pega ideal, a gente fala, tem que abocanhar o mamilo da mamãe. Fazer esta imagem aqui. Certo. Nunca fazer isto daqui. Isto daqui vai destruir o mamilo, vai fazer fissura, vai doer, só coisa... E não vai sair leite. Daí vão pensar que o leite está fraco. Não, é que a criança não está mamando. Esta é a grande pegada. Perfeito. O ideal mesmo, então, gente, eu vou aqui usar inclusive um linguajar bem simples, tá? Então, o bebê, a boquinha não pode pegar só no biquinho do seio. Ele tem que entrar toda aquela faixinha marrom que a gente tem, que né? chama-se areola mamária. Areola mamária, perfeito. E uma outra dica muito importante para essas crianças que estão em aleitamento materno. Nunca oferecer a tal da chupeta. Porque a chupeta faz com que a criança aprenda o errado. Quando a gente quer que ela aprenda o certo. E aí começa uma sucessão de coisas, você fez uma pergunta muito interessante. Todas as mães me perguntam, doutor, estou amamentando, eu posso comer isso ou aquilo? Resposta, você pode comer de tudo, um pouco. Ah, eu não posso tomar Coca-Cola? Pode, você pode tomar um copo, não um litro. Ah, eu não posso comer chocolate? Pode, comer um bombom, não uma caixa. Eu não posso comer feijão? Pode comer feijão. Um arrozinho com feijão, não um tutu de feijão, não uma feijoada. Única coisa que está cientificamente provado que dá cólica no nenê, olha que surpresa, hein? É a proteína do leite de vaca. E é justamente quando a mãe está amamentando que chega a vizinha, a comadre, a avó com aquelas caldeiradas de canjica, feita com o quê? Com leite de vaca. O leite de vaca, mais do que 2 copos ao dia, passa pelo leite materno e dá cólicas horríveis no bebê. Até casos de sangramento nas fezes por causa do leite de vaca em excesso na dieta da mãe. E aí uma boa alternativa seria substituir esse leite? Hoje a gente tem várias alternativas. No mercado que não falta, né? Tem de soja, de aveia, leite de arroz, leite de amêndoas, enfim. A mãe precisa de leite, mas no máximo 2 copos por dia. Perfeito. Doutor, cólica. É muito comum os bebês terem cólica, certo? Eu não conheço bebê que não teve cólica. Mas o que a mãe pode fazer para minimizar? De repente, você comentou agora, né, que especialmente então o leite da vaca pode, se a mamãe tomar em excesso, causar cólica no filho. Então, seria o único alimento que a mãe deve ter um cuidadinho mais especial. E todos os outros, claro, sempre com muita moderação. Mas no caso da cólica específico, como a mamãe pode identificar, de repente, que é um choro de cólica? Algumas pessoas põem aquela bolsinha com água, faz massagem, até me arrepiou. Quando você falou a bolsinha de água, eu me arrepiei todo. E tem muita gente que põe. Então, o que pode, o que não pode, o que é mito, o que é verdade? Primeira coisa, gente, essa bolsinha d'água, a gente vai ficando velho e começa a vir muita coisa, tem muita história para contar. Quantas crianças já não atendi com queimaduras horríveis, no abdômen, por causa da tal da bolsinha de água quente. E saibam, bolsa de água quente, fralda quente, qualquer coisa quente não vai adiantar em nada na cólica do lactente. Em nada. E vamos caracterizar o que é cólica do lactente. Então, vai ficar fácil de você entender. A verdadeira cólica do lactente é aquela que dura, chama-se regra dos 3. Ela dura 3 horas. Ela dá 3 vezes por semana e duram 3 meses. No 3º mês acaba. Então, aquela coliquinha que dá... E é geralmente após as 17 horas. É no final da tarde para o início da noite. Aquele bebê que chora o dia todo e fica, entre aspas, dizendo que é cólica, às vezes não é cólica. E sabe sempre qual que é o grande problema? Qual, doutor? O bebê ficou dentro da barriguinha da mamãe lá aos 9 meses. E mamãe anda para lá, mamãe anda para cá e fica chacoalhando a barriguinha, o nenê dentro da barriguinha sendo chacoalhado. 9 meses. Quando ele nasce, ele quer o quê? O chacoalho. O chacoalho. Então, se você começa a pegar no colo e chacoalha para cá e chacoalha para lá, a hora que você põe no berço, como ele não sabe falar, ele chora. Só que ele não está falando, estou com cólica, eu quero o seu colo, menina. Então, a gente tem que começar a ensinar as mamães, esse que nasce o bebê, que o lugar do bebê é no bercinho, não no colo da mamãe.
E quanto mais ela segurar no colo, mais difícil vai ser para o bebê acostumar. É uma bola de neve. Outro erro muito É frequente. que é difícil, né, doutora? A gente vê o bebê chorando no berço e não poder pegar. Ai, dá uma aflição, doutor. É. E Quem aí, planta colhe, né? Tem que segurar, tem que resistir. E quer outro erro gravíssimo? À noite, põe o neném no berço, o bebê chora. Você traz para sua cama, junto com você, com aquele cheirinho que ele sentiu durante 9 meses. Aonde você acha que ele vai preferir ficar? Ali na cama. Ali na cama. E sabe quando é que você vai conseguir tirar da cama agora? Depois dos 5, 6, Vai ser 7 bem anos. difícil. Você entendeu? Então, são coisas são erros que se você comete ali no ninho, eu chamo no ninho, no começo, você vai colher mais tarde. E o pediatra que sofre, porque as mães chegam com 9 meses, 1 ano, falam, doutor, não aguento mais aquele menino dormindo no meu meio. O meu marido já foi dormir na cama de solteiro que eu montei lá para o bebezinho, já está dormindo no sofá, e começa já os problemas familiares. E agora? Ele só dorme no meu colo, põe no berço, ele chora. Dá tempo de falar mais um erro muito frequente? Por favor. Imagine uma cena. Você dormiu na sua casa, lá no sofá. Alguém com todo cuidado pega você e leva você para sua cama. No meio da noite, você acorda, você fica assustado. Pô, o que eu estou fazendo aqui? Eu não dormi aqui, eu dormi lá no sofá. Como é que eu cheguei aqui? Então, a sua cabeça, até você cair a ficha, você fica meio assustada, não é? Com o bebê que dormiu na cama da mamãe, ela pega e leva para o bercinho. No meio da noite, todos nós temos os acordares noturnos. Mas você acorda, vira para o outro lado e dorme. Mas ele vai acordar lá no bercinho e falar, como? Eu não dormi aqui. Ele leva um susto. E aí, esta é uma das grandes causas de crianças com o terror noturno. E a criança acorda assustada, daí ela entra no berreiro, ela fica fora de si, assustada, chorando. E a mãe fala aquela frase, doutor, só melhora quando leva para minha cama. E daí ele dorme. Então, o ideal e daí eu levar pego e levo cama. para o berço dele. Daí ele chora de novo. Você vê aqui, é um ciclo. E aí, pelo que você está falando, o ideal mesmo, então, doutora, a gente fazer o bebê dormir e talvez, preferencialmente, no próprio bercinho. Deitar ele no bercinho ali e tentar fazer dormir ali. Porque geralmente a gente faz no Isso mesmo. colo. Então, é uma frase... Eu falo isso, gente, eu ainda não sou mãe, mas eu tenho uma sobrinha, ela tá para fazer 10 anos, mas eu me lembro muito, né, a própria família, a minha irmã, né, geralmente você faz no colo e põe no bercinho. Então, o ideal é você deitar o bebê ali no bercinho e tentar fazer dormir ali? Uma frase muito interessante que você está falando agora, eu nunca posso falar para você, Tati, olha, eu vou fazer você dormir. A hora que você tiver com sono, você dorme. Eu sempre brinco com as mães, a única pessoa que faz a outra dormir é o anestesista. Verdade. Porque quando você está com sono, você vira para o lado e dorme. E esse é o grande erro das mamães. Ela resolveu, agora, tipo 9 horas da noite, não, agora você tem que dormir. Só esqueceu de perguntar para a criança se ela quer dormir. E geralmente até completar o 1º ano de idade, os horários do São sono do bebê são totalmente diferentes irregulares. do nosso, né? Como é que você quer que uma criança durma às 9 da noite, porque você acha que é às 9 da noite, por exemplo, mas a família está todo dia na sala assistindo televisão, conversando, jantando, e você quer que o bebê durma? Então, a gente tem que criar um horário, uma disciplina na casa. Vamos dormir, você vai para o seu berço, você vai para a sua cama. Um hábito muito antigo que as mamães têm que resgatar, até sentar no lado do berço com a criança, ler um livro, dependendo da sua religião, ler um pedaço da Bíblia, tem agora a Bíblia para crianças, contar uma historinha. Essa é a maneira natural de você escutar uma historinha, virar para o lado e dormir. Seu sono vai ser muito mais tranquilo e você vai acordar muito mais disposta. Doutora, aproveitando o nosso bate-papo, chegou a perguntinha. Posição ideal para o bebê dormir? Excelente. Nunca dormir de bruço. Já está provado que dormir de bruço aumenta a incidência da morte súbita no lactente. Aumenta em até 50% o risco da morte súbita no lactente. Nunca dormir de bruço. Dormir com a barriguinha para cima é uma boa, mas você vai ter que pôr um pouquinho de elevação para um travesseiro um pouquinho mais alto. E o ideal, hoje, que manda a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, é você fazer o decúbito lateral, ou seja, dormir de lado, de preferência do lado esquerdo. Reduz muito as ondas de refluxo natural que nós temos à noite. Então, dormir sobre o bracinho esquerdo é o ideal, mas também não vai fazer mal se dormir sobre o bracinho direito, não.
ou de lado direito ou de lado esquerdo. E aquela lenda das mamães. Ah, doutor, mas se dormir muito do lado direito, não vai deformar a cabecinha? Não. Por isso que os nenéns nascem com aquela moleira, que é justamente para impedir que isso aconteça. Perfeito. Doutora, a gente comentou um pouquinho sobre a cólica, e aí o pessoal está perguntando, Tati, pede por favor para ele repetir. Então, geralmente, a cólica do bebê é à noite, 3 horas, 3 vezes na semana? Isso. É isso mesmo, né? Geralmente, doutor? depois das 17 horas, Tá. uma cólica verdadeira dura por volta de 3 horas, naquele chorinho de 5 minutos. Tá. Ela não dá todo dia. Se começar seu nenê a ter essas crises todo dia, tem que procurar o médico, porque alguma coisa de errado é. Às vezes é uma infecção de urina, às vezes é uma infecção em algum lugar, às vezes é fome. Não existe cólica do lactente que dá todo dia. São 3 horas, numa semana, 3 dias, Tá. durante 3 meses, os 3 primeiros meses de vida. E aí, para tentar amenizar isso, doutor, tem mamães que fazem alguns chazinhos, isso pode, isso é recomendável. Aquela massagem, eu me lembro até da minha irmã, que você estica a perninha do bebê, né? Isso é ótimo. A primeira coisa, os chás atualmente são totalmente proscritos, porque quando você vai dar chá, você usa mamadeira. E se você usa mamadeira, você desestimula aleitamento materno. E hoje, aleitamento materno, nós já sabemos, até os 6 meses exclusivo, significa 100% de saúde para a criança. Essas dicas que você deu são muito boas. Brincar com as perninhas da criança como se ela estivesse pedalando uma bicicleta. Isso, fazer esse movimento que eu queria passar, doutor. Obrigada. Agora, uma dica, porque muita mamãe vai fazer isso e o nenê acabou de mamar. O que acontece se você deita o nenê que acabou de mamar e vai fazer bicicletinha? O leite vai sair por cima. Né? Agora está regurgitando, tá com refluxo, doutor. Então vamos, espera o estômago estar vazio, daí você faz a bicicletinha. Massagens com a própria mão na barriguinha do nenê. Ou então o nenê no seu colo de bruço, você ficar passando a mão nas costinhas do nenê. Tá. Tudo isso são técnicas para você fazer o intestino do bebê funcionar, eliminar os gases e assim passar as cólicas. Perfeito. Doutor, falando em mamar, a gente comentou aqui, a Luana Santana de Souza, ela traz aqui, Tati, meu filho tem 2 anos e ainda mama no peito. Quero saber o que devo fazer para tirar da mama. Ele já está indo na creche e eu tenho essa dificuldade, 2 anos de idade ainda mamando. Se ele já está indo na creche, ele já está tomando leite na creche, na canequinha, provavelmente, que agora as creches começam a dar o leite já de canequinha a partir dos 2 anos. E ela disse aqui que mesmo assim ele ainda não saiu da mama. Então, sabe por quê? Eu não sei se dá tempo de chegar a resposta ainda agora, mas eu aposto quanto você quiser que esse bebê está dormindo na cama junto com a mamãe. Ih, será, Luana? Isso acontece muito com as mães que trabalham fora. Elas chegam à noite, elas têm um certo sentimento de culpa de ter deixado a criança o dia todo fora, na creche. E as mães cometem esse erro de fazer o nenê dormir junto. E esses que ainda estão mamando no leite materno, eles ficam usando o leite materno, o seio materno, de chupeta. Então eles ficam a noite toda chupetando, vira para o lado, dorme. Então, na verdade, ele não está mamando, ele está usando o seio de chupeta. Isso é um erro e, nesses casos, tem que ser desmamado. Como é que você desmama? Como desmamado? Boa pergunta. Não. Falar aquela palavrinha mágica que as mães desaprenderam que ela existe. Mamães, existe uma palavra no dicionário chamado não. E tem que falar não. Ai, e difícil, não é não, né, hein, Luana? Mas não tem que é falar não. não. O doutor está falando que tem que falar não, tem que falar não. Temos que aprender a fazer o certo. Doutor, chegou mais uma perguntinha. É normal, com 6 meses, a criança, o bebê, acordar 2 vezes à noite, durante a noite? Sim, mas às vezes ele acorda, não é de fome, não. Acorda para se aconchegar, virar para o lado e dormir. Quando o neném acordar à noite, não saia correndo, não, para lá para o berço. Deixa ele chorar um pouquinho, às vezes ele vira para o lado e dorme. Doutor, o que fazer quando o bebê está com prisão de ventre? O intestino preso, nenê que toma leite materno, como o leite materno é totalmente absorvido, pode ficar até 1 semana sem fazer cocô. Não porque ele não faz cocô, porque ele não tem o que fazer. Tá? Mas existe criança tomando fórmulas infantis que acontece de ficar mais do que 2, 3 dias sem fazer cocô. O que o médico tem que fazer? Trocar a fórmula infantil. Hoje existem várias marcas, várias formulações de fórmulas infantis, aí o médico vai ter que trocar a fórmula infantil. Se for no aleitamento materno exclusivo, fique tranquila, a nenê pode ficar até 1 semana sem fazer cocô. Por quê? E é normal, doutor, ficar 1 semana sem fazer cocô. Para pensar, o que são as fezes? São restos alimentares. O leite materno é tão puro que ele é totalmente absorvido
Não sobra resto. Se não tem resto, não tem fezes para fazer. Perfeito. Agora, se a mamãe está dando algum outro alimento, esses... Frutas. Mesmo a frutinha, ou mesmo esses que vêm em lata, né, desses preparados, e o bebê não faz cocô, aí ela tem que se preocupar. Tem que se preocupar. E procurando o pediatra vai mexer na fórmula infantil e ele vai melhorar isso também. E se estiver já comendo alimentação às frutinhas, saiba só uma coisinha. Existem frutas que prendem e frutas que soltam. Mamão, banana nanica e maçã com casca soltam. Banana maçã prende. Então é bom saber, banana, maçã prende e a maçã sem casca prende também. Então a gente tem que fazer uma jogadinha com as frutas também nesse caso. Adorei nosso bate-papo. Com aperto no coração, doutor, eu vou me despedir do senhor, mas eu vou ficar feliz se o senhor falar que volta em breve para a gente continuar essa prosa. Não, com certeza, voltaremos sim. Coisa boa demais. Gente, então... Oportunamente, a gente traz o doutor Tadeu novamente para o programa para falar mais também sobre febre, diarreia e outros assuntos pertinentes. O que vocês querem saber? Aproveita e manda sugestão, porque daí a gente já aborda os seus temas no nosso próximo bate-papo, tá bom?